Eu estou emocionada com a pregação dessa criança. E eu vi um anjo. Eu não poderia dizer a vocês. Eu vi um anjo atrás dessa criança. E eu vou dizer a vocês, vocês não conseguiram ver. É verdade, o que eu vi foi real. E porque vocês não conseguiram ver? Eu vi um anjo. O anjo disse: sou eu que estou falando na boca dessa criança. Eu quero só pedir a vocês que cada palavra que essa criança falou de coração, vocês podem não acreditarem, mas acreditem que o anjo do Senhor esteve aqui hoje. E façam ouvir o que essa criança falou, porque não foi ele. Consertando o erro. Mas antes, convido a cada um de vocês a fechar os nossos olhos novamente para fazermos uma oração. Santo, Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido em paz e segurança até aqui. Queremos ouvir a Tua voz e a Tua vontade, Senhor. Vem estar conosco, nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que cada ato que nós fazemos tem uma consequência, ou boa ou mal. Imagine que alguém faz algo de errado e você sabe que ela fez aquilo de errado, só que você o ajuda, você ajuda ela a continuar. Você estaria certo em dizer que aquela pessoa errou e você não, quando as consequências vêm para você e aquela pessoa que errou? Não, nós não podemos dizer que a outra errou e nós não, sendo que nós estamos ajudando aquela pessoa. Abram a Bíblia em Josué, capítulo 7. Versículo 16 a 20. Josué 7, 16 a 20. Aqui nós vamos ver a história de um homem do povo de Israel chamado Acã. Todos já encontraram? E diz assim, verso 16: Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Bem, para nós entender esse verso, nós temos que voltar. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus tinha prometido levar eles para uma terra que manava leite e mel. Então Deus escolheu o seu servo Moisés para libertar o povo.
Deus tirou o povo de Israel de lá com mão poderosa sobre o povo. Deus sempre estava com ele a cada momento e a cada tempo, sem nunca os abandonar. Deus tirou o povo de Israel de lá, abrindo o mar vermelho. Ele deu água que manava da rocha. Ele, ao longo do caminho, deu comida. De água salgada, ele transformou em água pura e água doce para beber. Deus sempre estava com o povo. E se você for parar para perceber, o deserto, ele é cheio de muitos animais. Animais muito perigosos que têm seus jeitos de sobrevivência. E esses animais, ao chegar na pessoa, a gente pode morrer se for picado e pegado pelo veneno. Mas a Bíblia não fala do povo de Israel ter começado a morrer por conta de veneno, a não ser uma vez. Então, Deus estava livrando o povo de tudo. Estava guiando eles de noite no fogo, estava guiando eles de dia com uma nuvem. E Deus sempre ia guiando eles, os guardando e os livrando. Até nas guerras Deus estava com eles. Deus dava força e os sustentava a cada dia, a cada hora, a cada manhã. Deus sempre estava com aquele povo. E Deus tinha um objetivo para aquele povo. Deus tinha um alvo e Deus não deixaria o seu trabalho feito pela metade. Deus a cada dia estava com eles. Então, quando estavam chegando perto, só faltava agora, para chegar à terra prometida, um lugar. Só faltava passar por um reino. De todos os que eles já passaram, que Deus estava cuidando deles, que Deus estava com eles, agora faltava eles passar pelo povo de Jericó. Era uma muralha muito grande, onde habitavam gigantes e pessoas, e que tinha um exército muito forte. Mas Deus tinha o seu objetivo e estava com aquele povo. Ele ia levar eles. Mesmo o povo sendo desobediente a algumas pessoas, mesmo às vezes reclamando, mesmo tendo comida, mesmo tendo água, Deus nunca os abandonou. Deus estava sempre com ele. Só que agora eles tinham outra coisa. Agora eles teriam que passar por Jericó, aonde o medo talvez seria bem mais maior. Mas Deus já tinha dito a eles como eles iriam passar, o que eles iriam fazer e que nem precisaria de espada para derrubar aquelas muralhas. Então, quando eles estavam marchando, Deus disse que eles tinham que arrodear a cidade no 7º dia, arrodear 7 vezes e gritar no final. Eles fizeram tudo isso mesmo tendo gente que às vezes nem acreditava, mas fizeram. E tudo aquilo estava acontecendo. Só que nós temos que saber também que para um milagre acontecer, que para nós estarmos com Deus, temos que ter obediência. Deus, Ele sempre está conosco, mas nós também temos que ter obediência a Ele. Porque se você está trabalhando num lugar, aí o seu senhor, o patrão, chega para você e fala que você tem que trabalhar em uma coisa ou fazer um dia de plantão. Você vai fazer porque você tem que ter obediência a Ele, porque senão vai ser demitido. E Deus também quer a obediência de nós. Então o povo foi obediente até chegar em uma parte. Deus tinha dito a eles que não era para pegar nada dos outros, não era para desejar coisas dos outros, como nós vemos nos 10 mandamentos que Deus deu ao povo no meio do caminho do deserto. Deus deu os 10 mandamentos que dizia que não era para desejar o do próximo, não era para roubar. E o povo foi seguindo aquela batalha. E o que estava acontecendo? Uma pessoa chamada Acã, da tribo de Judá, quando viu muito ouro, capa boa, num lugar, ele desejou e pegou. Isso nós vemos agora no verso que nós iremos ler de Josué,
capítulo 7, versículo 21 a 23. Diz assim: Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-o e tomei-o, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiro que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro de seus filhos e as filhas dos seus bois, e os jumentos e suas ovelhas de sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Ecol. Diz Josué. Até aí. Bom, a Bíblia aqui diz que quando ele pegou, aqui já vem dizendo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo lá no meio do povo de Israel, aquela desobediência que tinha acontecido. Explica como exatamente aconteceu. Lá diz que Acã foi na guerra, o povo de Israel estava vencendo, tudo a maior alegria para o povo de Israel. Acã veio nos despojos que ele encontrou lá em Jericó, encontrou uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Se você for ver esse dinheiro, vai ser muita coisa. Uma capa devia ser muito caro, por moedas de ouro, uma barra de ouro, ainda mais 200 ciclos de ouro, de prata. Era muita coisa. Então ele primeiro desejou e depois pegou. A Bíblia diz que nós nem devemos desejar, e ele não tinha motivo algum para desejar e nem para roubar o que não era dele. Ele não tinha motivo, exatamente porque Deus estava com ele sempre. Deus sempre os guardava, Deus sempre os livrava, Deus dava tudo que eles necessitavam, Deus sempre estava com eles, e o que eles mais necessitavam eram de Deus. Mas ele foi querer pegar aquelas coisas que ele nem necessitava, nem precisava, além de não obedecer a Deus, que Deus disse que era para destruir tudo aquilo. Então ele foi, desejou a capa e as coisas que estavam lá e pegou. Mas ele, a Bíblia diz no verso 22 ou no 21, diz que depois dele ter desejado e depois dele ter pegado, ele tinha escondido debaixo da sua capa, na terra, e estava lá escondido. Mas ele esqueceu simplesmente de uma coisa, que ele podia esconder de todo aquele povo de Israel, que podia ser qualquer vigia, qualquer pessoa que estava lá para tentar descobrir aquilo, nunca ia descobrir. Mas ele esqueceu que Deus iria descobrir o que ele fez, que Deus já sabia tudo que ele tinha feito. Aí, já o verso 23 fala que tomaram que Josué mandou para as pessoas ir lá ver, encontrou tudo quanto ele tinha dito no lugar e trouxe para lá. Aí depois foi pesado aquele ouro, aquelas coisas que estavam lá, jumento, boi, todos os animais, filho, esposa e ele, foram levados e mortos naquele mesmo dia. Aí você imagina, será que Deus foi justo ao fazer aquilo com ele? Ele simplesmente tinha pegado aquele ouro e feito um ato de desobediência. Nós temos que ver também que Deus, ele amou, e por ele, olhando
capítulo 7, que começou na perda do povo de Israel em uma guerra depois entre Acã e Ai, que era um povo. O povo de Israel estava perdendo. Então Josué, ele foi orar para Deus: Senhor, o que estava acontecendo? Porque Deus tinha trazido eles até lá para morrer com Acã, com Ai, que era um povo. Aí Deus disse do que tinha acontecido e falou o que era para fazer. Aí nós temos que ver. Acã teve o tempo suficiente para pedir perdão a Deus. Inclusive porque depois daquela batalha que eles tiveram sobre Jericó, ainda teve outra batalha. Ou seja, ele teve tempo bem mais que suficiente para ele pedir perdão, para ele voltar para os braços de Cristo e confessar. Ele teve muito tempo. Ele estava lá tentando esconder algo de Deus, mas ele esqueceu que não podia. Então, quando veio a notícia, quando o povo de Israel soube, aquilo aconteceu. Mas vamos imaginar, qual pai quer a coisa ruim para sua família? Qual pessoa vai querer chegar para alguém e vai querer fazer algo ruim, algo de errado, e que sabendo que vai prejudicar a sua família, e sabendo que vai prejudicar aquelas pessoas que estão ao seu lado? Porque aquele pecado que Acã cometeu, aquele pecado não veio somente para ele, mas Deus também tinha se retirado do povo. Deus tinha dito a Josué que se aquelas coisas não saíssem do meio do povo, Deus não poderia mais habitar lá. Porque nós temos que saber que Deus, ele é um Deus de coisa boa, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sempre está conosco, amor, amigável, bondoso, tem justiça. E quando vem o pecado dentro de algo bom, não tem como ficar entre dois senhores. Porque se um senhor manda fazer uma coisa e o outro senhor manda fazer outra, qual vai obedecer? Não tem como servir a dois, senão a um. Então, tendo duas coisas, o pecado e a bondade, a morte e a vida entre o povo, eles teriam que escolher uma coisa. Era Deus ou era o mal? Acã, ele, ao ver aquilo, ele tinha que escolher agora. Como nós sabemos que nossa vida é cheia de escolhas, ele tinha que escolher entre pegar aquilo ou obedecer a Deus. Nossa vida, a cada momento, tem escolhas e nós temos que escolher. Escolhendo a cada coisa, e tem que ser ou boa ou mal. Tem esses dois caminhos e nós temos que escolher. Da mesma forma que Deus deu tempo a Acã para poder consertar seu erro, Deus também dá a nós. Às vezes nós erramos e tentamos esconder de Deus, achamos que estamos certos, sabemos que estamos errados, mas temos medo de falar. Deus, ele nos ama, sabe do que acontece, mas espera que nós confessamos, para assim ele saber e nós na prática obedecer a ele agora, pois temos que reconhecer que erramos. Como na história de Davi. Davi, ele era um rei do povo de Israel, depois de Saul. Mas, em uma guerra que teve, ele mandou chamar Urias, que era uma pessoa do povo de Israel, para poder ir levar uma carta para o chefe do comandante do povo de Israel. E lá dizia que era para botar Urias na frente do povo, na frente da guerra, para poder ele ser morto. Então Davi, ele já enviou Urias, porque ele queria que Urias fosse morto, para ele se casar com outra pessoa que era a esposa de Urias. Então ele fez isso, se casou e depois ele, mesmo sabendo que estava errado, aí veio a palavra de Deus e as consequências para ele. Veio um profeta de Deus chamado Natã a ele, que contou uma parábola a ele, que era assim, que tinha um homem rico e um pobre. E o homem rico tinha muitas ovelhas.
O homem pobre tinha apenas uma. O homem rico, quando recebeu umas visitas, ele, ao invés de pegar um de seus animais de seu rebanho para servir, pegou a ovelha única que tinha o pobre, a pessoa pobre, matou e serviu para os outros, para os seus convidados. Aí houve um silêncio lá e Davi respondeu para Natan que aquela pessoa deveria ser morta. Aí foi que veio a resposta, que aquele homem rico era Davi. O homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muita coisa. Da mesma forma que Davi tinha as coisas que ele muito necessitava. E ainda tinha bem mais, que Deus abençoava. Deus abençoava o povo de Israel, Deus estava com ele, sua família era bondosa, amigável. Aí ele vem fazer coisas erradas, sabendo que não necessitava, e quando vem a palavra de Deus, ele perdeu o perdão, mas as consequências ficam. Ele não ficou sem ser salvo por conta do seu pecado, mas o filho que ele tinha gerado agora tinha morrido. E sua família virou um caos. E o povo de Israel descobriu, porque pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ou até a vida inteira, sem uma pessoa saber aquilo que você fez de errado, mas Deus sabe. Então, aquele povo de Israel já sabia, e a família de Davi já tinha virado um caos. Agora, nós vemos o que o pecado de uma pessoa trouxe para toda a família. Da mesma forma que Acã veio e por aquele pecado, por ter escolhido o mal do que Deus, agora o que estava acontecendo? Agora toda a sua família estava sendo morta juntamente com ele. Ele teve muito tempo para consertar o erro. Ele tinha feito um erro e ele poderia consertar. Ele sabia que Deus iria perdoar ele se ele chegasse a Deus e pedisse perdão. Ele sabia, ele conhecia a Deus, mas ele mesmo assim preferiu o mal. Achou que podia esconder-se de Deus, da mesma forma que muitas outras pessoas. E aí vem a consequência. Mas será que Deus não estava errado ao ter matado sua família toda, ao invés de só ele? Não era só ele que tinha pecado? Aí nós vamos olhar por outro lado. Imagina, se hoje, no dia de hoje, que tem uma casa gigante, um lugar grande, se chegar uma porra dentro de sua casa, é fácil passar por você sem você saber? Vai ser bem mais difícil. E imagina levando o povo de Israel, que era uma tenda minúscula, bem mais menor que a igreja. Aí, como é que ia chegar algo, uma pessoa grande, com coisas erradas na mão, sem sua família saber? Mas mesmo assim, a sua família continuou calada, continuou ajudando ele, porque não tinha como ela não saber do que estava acontecendo na sua casa. Inclusive porque Acã foi para a guerra, mas elas ficavam em casa. Não tem como ele chegar e elas não ver. E aquelas pessoas de seus filhos e sua família não ver. Então, elas estavam erradas a fazer aquilo. Então, Deus não errou em tomar aquela decisão, porque tinha que excluir todo o pecado daquele povo. Deus não pode habitar num lugar onde há pecado e onde há o mal, porque nós temos que escolher entre um ou outro. Às vezes, por conta do pecado e por conta de Deus, por conta que algumas pessoas querem servir a Deus e outras querem servir ao mal, leva até a distorção da palavra de Deus. E o que era um povo que
aquilo que ia pegar. Mas ele estava fazendo uma escolha ao ele não pedir perdão e aí ele pegar aquilo. Ele estava fazendo uma escolha de servir ao Deus que não era reto e tentar viver ao lado de Deus, estando com o mal. Isso nem tem como. Foi igual o pecado quando chegou no céu. Foi por um anjo de luz chamado Lúcifer que Deus tinha criado, que viu sua beleza, grandeza, então começou a se achar e queria ser maior que Deus. Ele queria se sentar no trono de Deus e se sentar acima das estrelas do céu e ser como Deus, saber de tudo, ser onipotente, onisciente, onipresente, mas ele não tinha como conseguir aquilo. Então ele começou a tentar falar para o povo que Deus era injusto, porque era Deus que tinha que ordenar as coisas, e Deus sabendo de tudo, mas mesmo assim Deus ainda deu uma chance a ele, que ele tinha que pedir perdão a ele. Muitos anjos voltaram para Cristo, outros ficaram, e o anjo Lúcifer ficou do mal, e agora nós também sabemos o que vai acontecer com ele. Mas por conta do pecado dele, a terça parte dos anjos que tinha no céu foi junto com ele, e também vai ser morto no fogo. E ele também quer levar nós. Ele quer levar talvez o povo todo da terra para lá. Mas nós temos que fazer uma escolha. Se nós decidirmos a Deus, nós vamos viver uma vida eterna, aonde um ano será pelo menos um dia. Então nós temos que escolher Deus. Nós temos que consertar nosso erro, nosso pecado e ir para Deus, pois Ele nos aceita. Porque talvez amanhã não seja o tempo certo, ou nós nem estaremos mais aqui. Nós temos que fazer essa escolha hoje, agora. Nós temos que ter em mente a vida eterna. Aquele povo tinha em mente chegar à terra prometida, mas nem todos chegaram. Por quê? Porque estava com o pé no caminho, mas com o olho para trás. Eles estavam lá como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava indo, mas seu coração ainda tinha ficado. E ela olhou porque ela tinha visto o que ela queria ver o que estava acontecendo. Porque ela amava aquele lugar. Então nós temos que fazer uma escolha entre obedecer a Deus ou não. A mulher de Ló não obedeceu e olhou para trás, porque Deus tinha feito o favor de enviar anjos para ir para lá avisar eles, sem que eles morressem, para poder eles se salvassem. Mas mesmo assim, ela decidiu ficar com o mal. Deus nos dá nossa escolha hoje, nos dá tempo, da mesma forma que deu tempo a Cã. Deus, Ele dá esse tempo a mim e a você para consertar o nosso erro. Consertar o nosso erro e fazer agora as coisas certas. Porque Ele está conosco. Ele não nos abandona, mas nós que às vezes abandonamos Ele. Então que tal voltar para Deus? Que tal voltar para o amor verdadeiro? Para a luz? Amém? Deus, Ele veio nos dizer hoje que nós podemos consertar o erro porque Ele nos ama, porque Ele está conosco e porque Ele quer habitar no nosso coração. E Ele bate a porta e quer limpar o nosso coração. Ele nos dá mais uma chance de recomeçar e de se entregar a Deus. Neste momento eu convido a todos vocês a fechar os olhos para falarmos com nosso Deus em oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, pessoas que querem, ó Pai, consertar o erro, pessoas que, como eu, como cada um de nós, Senhor, pecadores, Senhor, queremos Te pedir perdão e consertar o nosso erro, pois nós somos falhos e pecadores, temos iniquidade, Senhor. Então, ó Pai, habita no nosso coração e que não venha a
momento, ó Pai, ajuda para que venhamos fazer a escolha certa. Ajuda-nos para que as escolhas que nós venhamos fazer venham a ser ao teu lado, Senhor. Ó Pai, habita no nosso coração. Limpa, Senhor, nosso coração e vem nos dar mais um feliz sábado. E amanhã vem nos dar mais um bom dia e outro bom dia. E que cada dia venha a ser na tua presença, pois não vai adiantar passar anos e anos vivendo, ó Pai, sem o Senhor. Nada vai adiantar. Não vai adiantar ter um mundo sem o Senhor, ó Pai. Como uma história, Senhor, que eu ouvi de um galo que estava caçando espigas para comer, milho para comer, ó Pai. E ele achou uma pedra preciosa gigante. E ele falou: se ao menos o seu dono tivesse achado, ele teria te guardado e botado você num lugar digno. Mas o galo só queria comer algo simples. Ele não queria achar pérola e coisas grandiosas, mas queria algo simples. Ele queria o básico, ó Pai. O Senhor nos dá o básico e ainda mais. O Senhor nos ama tanto, Senhor, que nos dá a vida, que quer nos dar a vida eterna. Então, Senhor, por favor,